Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique e irei trabalhar com vocês esse ano no projeto São Paulo Integral. Tá? Nosso objetivo é trabalharmos as ideias relativas à comunicação, à educomunicação, é claro que com um determinado pano de fundo. Nós olhamos o seguinte, o que nós veremos? Nós veremos esse ano como desenvolver, como produzir uma apresentação, é claro que respeitando sempre as ideias de ética, as ideias de direitos autorais, em relação a, por exemplo, uma imagem ou alguma coisa assim. Veremos também como desenvolver um projeto, desde das concepções básicas de um desenho para um protótipo, até as concepções de desenvolvimento, por exemplo, de uma codificação para controlar o protótipo. Tá? Então, nós iremos trabalhar em várias frentes. A principal ideia nossa é que nós possamos, no final do ano, apresentar um protótipo funcional, tá? De maneira que nós divulguemos alguns elementos. Qual que é o pano de fundo da nosso trabalho? Nós temos um chamado tema gerador. O que seria esse tema gerador? É discutirmos as tecnologias e o impacto ambiental do descarte dessas tecnologias. Então, no meio ambiente e também no meio social. Como é que elas atuam na nossa sociedade e como o descarte, principalmente no meio ambiente, vai gerar determinados resultados. Tá? Bom, o conceito relativo, então, à tecnologia e seus respectivos impactos e como nós podemos agir. Então, nosso protótipo, nosso projeto vai desenvolver nessa perspectiva de como nós podemos agir para minimizar os danos em relação a determinados impactos. Beleza? Joia! Bom, então vamos para a nossa primeira aula, propriamente dito. O que é o descarte do lixo eletrônico? Quando nós pensamos na nossa sociedade, nós não vivemos sem, por exemplo, o vídeo que nós estamos fazendo agora, não vivemos sem internet, não vivemos sem o celular, não vivemos sem uma pilha, não vivemos sem tecnologia. Entretanto, façam um exame de memória. Por quanta tecnologia vocês já passaram e que foi descartada? E como ela foi descartada? Tá? É importante a gente observar que, às vezes, exemplo, uma pilha para um determinado relógio. A hora que ela acaba, a hora que ela não tem mais a funcionalidade para manter o nosso relógio funcionando. Como é que nós descartamos ela? Ou uma bateria de um celular, etc. Este é um problema na nossa sociedade. No caso do lixo eletrônico, segundo a ONU, nós temos 8,9 milhões de toneladas de resíduos. O que é resíduo? Resíduo é este material que a gente entende como sendo lixo, chamado lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico degrada água, solo, ar, que por sua vez impacta inclusive o nosso bem-estar. Então, o nosso objetivo é tratar as ideias relativas à comunicação, à prototipagem e codificação com um pano de fundo, que é o quê? O chamado lixo eletrônico. Como que nós podemos desenvolver um protótipo, um projeto para beneficiar a nossa sociedade? Legal? Bom, para isso, vejamos então as boas práticas relativas ao descarte, de um modo geral. Chamadas de boas práticas, os 5 R's. 5 R's são as referências em relação às ações bacanas, as ações necessárias para um descarte adequado de qualquer elemento. Primeiro, repensar. Ou seja, devemos repensar o uso de determinados materiais. Depois, recusar. Olha só, o recusar é não utilizar
ou recusar-se a utilizar aquilo que vai de encontro àquilo que nós acreditamos. Depois, reduzir. Reduzir o uso de um determinado dispositivo permite que a gente possa usar de maneira mais eficaz. Reutilizar, então quer dizer, olha só, nós vamos falar também de garimpagem. O que é garimpar? É obter uma determinada tecnologia e utilizá-la. Ela já foi, de certa forma, usada para um determinado fim e agora nós reutilizamos ela para outros fins. E por último, olha só, o ideal é que nós sigamos esse pensamento. E por último é a reciclagem. Então, quer dizer, quando nenhuma das ações anteriores é funcional, aí nós pensamos na reciclagem, beleza? Bom, a seguir vamos então ver em detalhe cada um desses pensamentos. Como nós podemos agir em relação a esses pensamentos, beleza? Joia! Bom, então vejamos em detalhe o que são cada um dessas ações. Primeiro, o repensar. O repensar exige que a gente faça as seguintes perguntas pessoais. Primeiro, você realmente necessita deste produto? Porque muitas vezes nós compramos alguma coisa por impulso. Será que aquilo vai de fato ser útil e eu vou utilizá-lo de maneira eficiente para atender todas as minhas necessidades? Segundo, quais as matérias-primas presentes na construção daquele dispositivo? Porque é comum a gente comprar alguma coisa, ou mesmo receber alguma coisa que a gente não sabe a origem disso. Olha só, por exemplo, o pessoal que é vegano, eles já colocam isso na sua prática. Ou seja, eles olham a origem. Se ela for de origem animal, eles não pretendem consumir aquilo. Mas para isso a gente tem que se interessar, ou seja, se fazer esta pergunta. Depois, nós pensamos, quem produz isso? Ou seja, existem determinadas empresas que são excepcionais no desenvolvimento de tecnologia. Entretanto, como é que eles fazem a captação deste material e qual a responsabilidade deles em relação ao meio ambiente? Às vezes é mais compensador nós consumirmos de um outro que se preocupa com esse meio ambiente. E qual a qualidade ou durabilidade do produto? Porque eu compro um produto que eu descarto muito rapidamente. Vamos dar um exemplo do celular. Se eu comprar um celular que ele durar 3 meses, será que interessa eu mantê-lo? Ou seria melhor um celular que durasse 2 anos ou 3 anos? Isso são elementos que a gente tem que pensar antes de adquirir qualquer produto. E por último, como é feito o seu descarte? Por quê? Olha só, o exemplo da pilha. Eu compro uma pilha e depois eu ponho ela no lixo comum. Será que isso é adequado? Tem que pensar a respeito disso. Bom, a próxima ação é o chamado recusar. O que é o recusar? É recusar utilizar determinados elementos que a gente reconhece como sendo impactantes ao meio ambiente. Eles, como eu já tinha dito, essa ação é muito praticada, por exemplo, pelo pessoal vegano, que só vai consumir produtos que não são de origem animal. Então é assim, sempre que nós pensamos em termos do recusar, nós podemos verificar se existem certificações, se aquele produto ele promove um bem-estar social, se garante o descarte adequado e que não impacta o meio ambiente. Depois, o reduzir. Reduzir é na perspectiva de nós podemos avaliar um determinado produto em termos de se nós precisamos daquele produto, se nós podemos consumir menos daquilo. Por quê? No sentido de, no momento em que você consome menos determinado produto,
você reduz o impacto que ele gera em termos do meio ambiente. Então, no Brasil, por exemplo, existe toda uma política relativa à redução de determinados recursos que são explorados do meio ambiente. Isso permite que a gente possa ter um melhor aproveitamento de determinados recursos que não são renováveis. Depois, o reutilizar. Esta, em particular, é algo que eu gosto muito. Por quê? Quando nós falamos na garimpagem tecnológica, que nós faremos nos nossos cursos, nós podemos aplicar a chamada cultura maker, que é aquela cultura que nos permite observar, por exemplo, um determinado material que não tem mais utilidade para determinado fim, mas que ele pode ser reaproveitado para outros fins, evitando assim que ele seja descartado. Por quê? Nós temos no Brasil a ideia de que o descarte é sempre destinado a um chamado aterro, e o lixão ou aterro, acaba gerando o descarte de elementos químicos, principalmente, acaba gerando impacto no lençol freático e etc. E no momento em que eu reutilizo, eu posso evitar isso. Então, é muito bacana. E por último, a ação que deve ser a última a ser feita, mas que não pode ser deixada de fazer, a reciclagem. Então, quando eu penso em termos de reciclar, é redirecionar determinado produto de volta à indústria. Por quê? Porque assim a empresa, a indústria se interessa porque ela gasta menos na produção daquele material e para a nossa sociedade e principalmente para o meio ambiente, nós acabamos impactando menos o meio ambiente. Por quê? Porque aquilo não vai ser explorado. Os recursos naturais que são utilizados na produção daquele material não vão ser explorados, porque eles vão ser reutilizados do próprio material. Então, acaba que a reciclagem é, sim, uma ação muito importante. O ideal que seja de primeiro pensar das outras, mas que ela deve ser feita. Por quê? Porque evita a exploração dos recursos que são utilizados na sua produção. Beleza, pessoal? Então, vimos o que são os 5 R's. Agora, vamos pensar em termos de garimpagem tecnológica. O que é a garimpagem tecnológica? É, por exemplo, pegar um determinado material que não serve mais para determinados fins, para aquele fim para o qual ele foi projetado, e reaproveitar parte da sua tecnologia. Nesse sentido, nós estamos aplicando duas das ações que nós discutimos, que seria o quê? O reaproveitar e também o reciclar, porque nem tudo daquilo, por exemplo, de uma impressora, a gente consegue reaproveitar. E é claro que aí a gente tem que dar a destinação daquilo que a gente não aproveita. Tá? Nosso projeto vai trabalhar nessa perspectiva. E em relação ao nosso projeto? Nós pensamos sobre como nós podemos contribuir no sentido de criar ou desenvolver algo que possa contribuir no sentido de evitar ou minimizar danos ao meio ambiente. A proposta é a seguinte: como que nós podemos desenvolver uma tecnologia para reciclar pilhas e baterias? Então, se eu tenho uma pilha ou uma bateria que eu preciso descartar, a grande maioria das pessoas acaba descartando no lixo comum, que acaba gerando uma série de impactos no meio ambiente e, consequentemente, nas nossas próprias vidas. Quais são os elementos que, por exemplo, nós temos em pilhas e baterias? Nós temos o zinco, nós temos o manganês, nós temos o cádmio, nós temos o chumbo, nós temos o lítio e temos o níquel. Todos esses são elementos químicos que, em contato com o meio ambiente, vão degradar a água, vão degradar o ar, vão causar determinados impactos que são prejudiciais à nossa vida e à nossa saúde. E a ideia é que nós possamos pensar,
um meio de, por exemplo, recolher isto e dar a destinação correta. Tá? Então, essa é o que nós vamos ver durante o nosso ano todo. Como nós podemos contribuir, desenvolver tecnologia e divulgar esse desenvolvimento de forma a fazer com que estes elementos possam ir para uma reciclagem e, nesse sentido, conseguirmos contribuir para a nossa sociedade. Legal? Bom, para esses fins, então, agora eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Deem uma olhada no link do artigo que eu coloquei para vocês estudarem. Lá, fala um pouco mais sobre o descarte de pilhas e baterias, fala desses elementos e quais são os impactos, por exemplo, para nós, para os seres humanos, as doenças, etc., que isso podem causar. Façam uma leitura daquilo ali, leiam esse artigo e depois respondam um questionário a seguir. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!